E hoje nós gostaríamos de compartilhar com vocês a respeito de aonde está Deus, né? Que é o tema do culto de hoje. E eu fico muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. O fato de eu estar aqui, como eu sempre digo para vocês, não me faz mais especial do que você ou não me faz ter mais autoridade do que você. Isso prova quando lá em Marcos, no capítulo 1, Jesus ele chega no templo para ministrar, para ensinar sobre a palavra. E quando ele chega ali para ensinar sobre a palavra, de repente um homem se levanta endemoniado e começa a esbravejar contra ele, falando: cara, o que você quer de nós? O que você quer contra nós? Eu sei quem é você. E Jesus simplesmente repreende ele, expulsa o demônio, e as pessoas elas comentam entre si falando: quem é esse que tem tal autoridade que até os espíritos imundos o obedecem? E Jesus ele não tinha nenhum título. E ali no meio haviam fariseus. Fariseus eram conhecidos como pessoas mestres da lei. Ali haviam muitas pessoas com nome que aparentemente teriam autoridade. Mas eu quero dizer para você que a autoridade não vem de posição. A autoridade vem de intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então o fato de eu estar aqui não me traz melhor. O fato de eu estar aqui me traz mais responsável, mais responsabilidade. Mas eu sou tão falho e tão pecador quanto você que está aí. E eu dependo e eu preciso das orações. E eu gostaria, como sempre, pedir, iniciando, que vocês orassem pela minha vida. Vocês podem orar por mim? Pela minha vida espiritual, pela minha vida emocional, pela minha vida familiar, pela minha vida financeira, pelo meu ministério. Gostaria que você declarasse hoje o que tem em você, que você declarasse sobre a minha vida, amém? Muitas pessoas, elas têm uma dúvida de como encontrar a Deus, o que fazer para chegar até Deus. Algumas pessoas fantasiam que é preciso cair um raio, acontecer algo extraordinário, fenomenal para que Deus se manifeste. Ou ainda tem muitas pessoas que pensam que elas precisam merecer para encontrar a Deus, ou que elas precisam melhorar para encontrar a Deus. E eu vou te provar dentro da palavra que isso não é verdade. E agora eu gostaria de orar com você, para que nós convidássemos o Espírito Santo a ministrar nos nossos corações, e que hoje você saia daqui um pouco mais convicto no Senhor, um pouco mais maduro no Senhor, um pouco com uma visão melhor de estar a Ele, porque é por isso que eu estou aqui nessa noite, para poder compartilhar com você e que eu possa compartilhar aquilo que eu tenho aprendido em Cristo, amém? Pai, nós queremos te dar liberdade aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, ministra sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nós somos carentes de Ti, carentes do Teu amor. Pai, nós convidamos. Pai, venha cear conosco nesta noite, Pai. Venha participar deste culto. Toma o que é Teu, toma o Teu lugar nessa noite. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. E nós queremos dizer, Pai, toma as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus, a chegarmos a Ti, Pai. Que nesta noite, Pai, nós podamos ouvir, Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, o Teu amor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você a história de Zaqueu. Com certeza você já ouviu essa história, mas eu quero conversar com você ela um pouco mais diferente nessa noite. E o texto base, ele encontra-se lá em Lucas, no capítulo 19, no verso do 1 ao verso 9. Então vamos lá. Capítulo 19, verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma árvore, ali diz, no texto original, diz que é uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E o último versículo. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém, queridos? Primeiro, nós precisamos entender o contexto para entender o texto.
Nós precisamos entender qual que era a cultura daquela época. E antigamente, a questão de nos relacionarmos com as pessoas, de nós pousarmos na casa de alguém, ou de nós comermos com alguém, ele nos trazia intimidade. E havia muito a questão da pureza naquela época, que traria isso o pecado. Então, quando as pessoas elas sentavam para comer, elas estavam dizendo: eu concordo com você, eu compactuo das suas ideias. E quando eles sentavam juntos, muitas vezes, para fazer a estabilização da união, quando eles brigavam, e eles pediam desculpa, eles sentavam a meia para cear e para compartilhar junto. Isso não era que nem você convidar o seu amigo hoje para comer um pastel no Largo da Ordem lá. Amém? Era muito mais sério, era compartilhar ideias, era compactuar com as ideias. E essa questão de pureza era tão forte a ponto de eles questionarem Jesus. Não precisa abrir, mas em Mateus 15 diz: então alguns fariseus, mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Uma curiosidade, no livro do Alcorão fala que quando alguém roubava alguma coisa, eles decepavam a mão da pessoa. E isso tinha um cunho de, logicamente, privar a pessoa, de colocar aquela dor sobre ela, mas também havia uma cultura. Eu não recordo se é a mão esquerda ou a mão direita, mas eu acho que com a mão esquerda eles comiam e que com a mão direita eles faziam as higienes. E quando eles decapitavam a mão da pessoa, ela fazia a mesma coisa com as duas mãos. Isso tornava ela, pela lei, impuro. E a pessoa que era pecadora ou era impura, ela automaticamente era destituída de todo o poder de voz. Ela não podia mais opinar em nada, ela perdia todo o contexto dentro da sociedade. Então, quando eles questionavam a Jesus por que eles não limpavam as mãos, quer dizer que eles eram impuros. E aí Jesus corrigiu eles, que a impureza não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do coração. Mas você precisa entender o porquê que eles murmuravam quando Jesus disse que ele iria dormir na casa de Zaqueu. E as pessoas contestavam dizendo: cara, como ele pode ser Jesus, que diz que é o Salvador, e ele vai compartilhar com uma pessoa que é uma pecadora? E por que Zaqueu era pecador? Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um publicano. Publicano, na época, eles estavam sobre o domínio, estavam sobre a administração romana. E eles eram contra isso. Publicano era alguém que era da nação, representando Roma para cobrar o imposto das pessoas. E eles eram conhecidos como pessoas que eles pregavam duras cobranças em cima das pessoas e que eles enriqueciam em cima da miséria do povo. Publicano, ele era um povo que ele era mal visto, que ele era muitas vezes escorraçado pelas pessoas. Eles não eram bem quistos porque eles eram tidos como traidor. Falou: cara, você é um compatriota nosso, você é da mesma terra e você cobra imposto por imposto romano. E a pior coisa é que Zaqueu não era somente um publicano. Ali diz na palavra que ele era o chefe dos publicanos. E ali relata também que Zaqueu ele era um homem muito rico. E ele realmente era, porque ele cuidava de uma parte de Jericó, que era uma rota extremamente... uma rota comercial, era muito forte na época. Para você ter uma ideia, a rota que ele cuidava ali de Jericó era uma das 3 maiores arrecadações que tinha na Palestina inteira. Então, com certeza, Zaqueu era uma pessoa extremamente rica. E aqui nesse livro, agora que você já entendeu por que eles falavam e por que eles não gostavam de Zaqueu e quem era Zaqueu, aqui nesse livro ele dá os passos de como encontrar a Deus. Qual é a sequência para nós encontrarmos a Jesus? A primeira coisa que o texto nos fala, no primeiro e segundo versículo, ele fala quem era Zaqueu e o que ele fez. E no versículo 3, ele vai falar: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então a primeira coisa que Deus mostra, que aquele que quer encontrar a Deus, é ter um coração voltado a encontrar, é ter a intenção de encontrar a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é tendo a intenção de encontrar a Deus, porque se você veio aqui, você quer encontrá-lo. Seja para ter uma resposta, seja um momento de gratidão, mas você teve a intenção de encontrar a Deus. E esse é nosso primeiro passo. Então, muitas vezes, nós queremos ministrar para as pessoas e elas não querem encontrar a Deus. Tinha um jovem aqui na igreja que ele era dependente químico, e aí o irmão dele também era dependente químico, ele se livrou e o irmão não. E ele pediu que um dia eu fosse conversar com o irmão dele.
Eu tentei conversar com ele e ele não queria encontrar a Jesus. Ele falou, não, deixa assim, eu vou morrer, eu vou para o inferno, depois eu pago pelo que eu estou fazendo aqui. Então, se não há um coração voltado e apontado para encontrar a Deus, não há o resto. Então, o primeiro ponto é nós estarmos atentos para encontrar a Deus. Jeremias 29:13 diz, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então a primeira coisa, o primeiro passo, nós temos a intenção de encontrar a Jesus. O segundo é nós tomarmos a ação. Versículo 4, e correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Primeiro, por que ele foi e correu para a árvore, para subir na árvore e encontrar Jesus? Porque tinha uma multidão muito forte secando ele de ver a Jesus. Ele era uma pessoa de pequena estatura. Muitas vezes tem uma multidão que nos cerca. Às vezes essa multidão são os nossos amigos, que dizem, cara, esse negócio de evangelho é ultrapassado, esse negócio de Deus não existe, cara. Você está aí perdendo a tua vida, não faz sentido o que você está fazendo. Olha, cara, você dando teu dinheiro na igreja, isso aí é besteira, cara. Isso aí você está sendo enganado pelas pessoas, está sendo engodado pelos pastores. Então, muitas vezes, a multidão pode ser os amigos e as pessoas que nos cercam. Muitas vezes, essa multidão ela pode ser uma incapacidade, ou uma debilidade, ou uma limitação que nós temos de conhecimento de quem é Deus. Muitas vezes essa multidão pode ser os nossos pecados que nos impedem de enxergarmos a Deus. Independente de qual for essa multidão que está na sua vida, eu quero dizer que se você tomar o passo, você ter a ação de querer encontrar Jesus, cara, Ele está disposto a encontrar você. Independente. Tiago 4 fala assim, cara, porque antes de eu amar, Ele me amou primeiro e deu seu Filho como forma de sacrifício pela minha vida, cara. Mesmo quando nós estávamos lá fora nas drogas, quando nós estávamos lá fora na prostituição, nos vícios ou onde quer que seja, Ele olhou para mim e para você, cara, e viu graça em nós. Ele viu graça, Ele soube que nós éramos os seus filhos. Então, independente de qual seja a multidão que está hoje te impedindo, eu quero convidar você a subir comigo na árvore. Eu quero convidar você a tomar essa atitude de subir na árvore e conversar com Jesus. Naquele momento, Zaqueu teve que subir na árvore, porque Jesus ainda estava lá de carne e osso, e ele não estava em todos os locais, ele estava passando por lá. Então, ao saber que Jesus iria passar por lá, Zaqueu foi. E eu quero dizer para você que você sabe que Jesus está passando por aqui hoje, e Ele quer falar com você. E todas as vezes que eu vi na palavra de Deus falando, e o Espírito Santo estava ali, e Jesus estava ali, sempre houve transformação, sempre houve cura. Nunca houve um Jesus passou por ali e foi embora sem fazer nada. E cara, Ele está aqui, você só sai daqui sem sentir, e você só sai daqui sem carregar Ele se você quiser. Então eu quero te chamar para encontrar com Jesus. E como que nós encontramos Jesus hoje? Como, se não há uma figueira para eu subir? João 14 diz, e eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, é o Espírito que conduz a toda a verdade. O mundo não pode receber, porque não o procura, e nem o reconhece, mas vocês sim, pois Ele vive convosco e estará mesmo no vosso íntimo. Não vos abandonarei, nem os deixarei órfãos, antes virei até vós. Então nós temos o Espírito Santo. E qual que é a função do Espírito Santo? No mesmo capítulo, no verso 26, ele diz, mas o Pai mandará o Conselheiro em seu nome, e esse é o Consolador, é o Espírito Santo, e ele vos ensinará a todas as coisas, e vos lembrará tudo o que eu próprio tenho vos dito. Então, cara, Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu consolador, Ele é o teu ensinador, e é Ele quem te lembra quem você é o filho do Deus vivo.
E quando você entende isso, quem você é, não há nada que seja maior do que você. Não há problema, não há pecado, não há nada. Quando você decide dar o passo em direção a Jesus. Quando você decide se encontrar com Jesus, eu te garanto pela palavra que nada pode te separar do amor de Deus. E neste momento eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por 1 minuto. E nós vamos subir na árvore. E queridos, eu gostaria que você realmente chamasse o Espírito Santo para viver e habitar em você. Se você está distante de Deus, se você está longe de Deus, ou se você está aqui, mas você não está 100%, eu quero te convidar para que o Espírito Santo venha fazer parte nessa noite. Eu gostaria de orar com você, a subir na árvore, dar esse passo e tomar ação em direção a Deus. Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, nós queremos pedir nesta noite, Pai, venha andar conosco, Pai. Pai, venha encher os nossos corações com a Tua vontade, com o Teu ensinamento. Pai, nós queremos estar mais perto de Ti. Espírito Santo de Deus habita em nós. Pai, nós queremos dizer nessa noite que não há multidão que vai nos separar do Teu amor. Pai, que não são os nossos pecados, Pai, que nos separarão de Ti. Mas antes nós queremos encontrar a Ti, nós queremos chegar até a Tua presença. Espírito Santo de Deus, anda conosco, Pai. Espírito Santo de Deus, nos mostra quem somos e da onde viemos, Pai. Pai, o Senhor falou que o Senhor estaria conosco, Pai, em todos os momentos. Então nós queremos pedir, Espírito Santo, ministra sobre nós a Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que não há nada nem ninguém maior do que a Ti, e não há outro Deus a nós queremos servir a não ser a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre nós, Pai, o Teu amor, ministra sobre nós, Pai. Nós estamos vivendo momentos, Pai, Senhor Jesus, onde pessoas têm estado perdidas, onde pessoas não têm se encontrado nela mesma, mas nós sabemos que Tu és a resposta. Espírito Santo de Deus, venha se relacionar conosco, Pai. Nós queremos Te dar o espaço, nós queremos Te dar o Teu lugar, Espírito Santo de Deus. Age e ministre sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Isso que você fez agora foi você subir na árvore. É isso que você precisa fazer para encontrar a Jesus. É tomar a postura e dizer: Deus, eu quero te conhecer. E você se mover em direção a Ele. E o fato de você estar orando a Deus é você estar subindo em direção para encontrar a Ele. Esse é o segundo passo. E qual que é o terceiro passo? Está lá no versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Se quiser pôr lá, Israel. Amém? Esse momento, querido, você precisa entender que a partir do momento que eu decidi encontrar a Deus e que eu declarei que eu quero me relacionar com Deus, é o terceiro passo. É quando Deus se relaciona conosco. É quando você dá liberdade para que Deus haja sobre você, é que Ele vem agir, é que Ele vem fazer. Ele não faz nada sem antes você dar autorização para Ele. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce daí, que eu quero me relacionar com você, Zaqueu não tinha feito nada mais do que dizer em seu coração: eu quero conhecer Jesus, e tomado a decisão de subir na árvore. Zaqueu ainda era Zaqueu. Zaqueu ainda era o chefe dos publicanos. Zaqueu ainda era um pecador. Zaqueu ainda era odiado. Ele ainda era aquela pessoa que todo mundo reprovava. E Jesus quis se relacionar com Zaqueu. Zaqueu não tinha feito nada extraordinário, querido. Não tinha caído um raio. Zaqueu simplesmente abriu seu coração para se relacionar com Deus. E quando Zaqueu desceu daquela árvore, aleluia, falou com ele Jesus. C.S. Lewis, se não me engano, ele falou que em nós todo o esforço para se tornar santo vira em cinzas. Toda tentativa de santidade é fracasso em nós mesmos, porque a santidade não está em nós, ela habita em Jesus.
E através do nosso relacionamento é que é manifesto. Muitas pessoas, elas pensam que elas precisam mudar, que elas precisam merecer e que elas precisam melhorar para encontrar Jesus. Eu quero dizer para você que não. Você precisa encontrar Jesus para melhorar. Você precisa encontrar com Ele, cara, porque em você mesmo, você pode se esforçar por 2, 3 meses, mas se você não tiver um apoio em Cristo, você não fica. E muitas pessoas, elas pensam que ser livres é não ter desejo. Muitas pessoas pensam que ser livre é não sentir vontade de pecar. Queridos, ser livre é ter desejo, é ter vontade de pecar e escolher andar com Cristo. Ser livre é você ser tentado e poder dizer que você não quer. Tem um testemunho de um pastor, cara, eu achei lindo aquilo. Ele era viciado no álcool e no cigarro e outras drogas. E do lado da igreja dele tinha um bar. E todo mundo do bar conhecia ele e respeitava ele. E aí um dia ele estava passando na frente do bar, assim, deu uma vontade nele de fumar e de beber. Ele entrou no bar, sentou no balcão do bar assim e falou pro dono do bar: me veja um copo de cachaça e uma carteira de cigarro. Aí o dono do bar olhou para ele assim e falou: cara, mas o cara é o pastor da igreja aqui do lado, né? E ele entrou no bar, o cara colocou o copo de cachaça, colocou o cigarro. Ele olhou pro copo de cachaça, olhou pro cigarro e falou assim: que saudade de vocês. Cara, o meu corpo sente muita falta de vocês. Mas hoje eu sou livre para dizer que vocês ficam aqui, porque eu vou com Cristo. Aleluia! Ser livre não é deixar de ter vontade, é ser em Cristo, cara, o que você precisa ser, porque é Ele que vai te transformar. É o amor dele que vai te constranger e vai criar uma mudança genuína em você. É o amor dele, cara, que vai te constranger e falar: meu Deus, cara, você me amou quando nem eu mesmo me amava. Você merece que eu seja melhor. Você merece que eu seja o filho que o Senhor merece, porque o Senhor é o Pai que eu não mereço. É o amor que nos leva à mudança. É o amor que nos leva à diferença. E é por isso que eu digo, você não precisa ser melhor para encontrar Jesus. Você precisa encontrar Jesus para ser o melhor. Eu estava vindo para cá e conversando com o Uber. A hora que eu entrei no carro, assim, ele: e aí, cara, tá tocando contrabaixo ainda? Eu falei: ô amigo, tudo bem? Cara, eu sou péssimo para reconhecer pessoas. E eu falei: tô. Dele: hoje a gente tocou junto já. Eu falei: ah, é? Dele: é, cara, faz uns 20 anos atrás. Gente, é impossível porque eu não sou tão velho assim, tá? Só pra vocês ficarem. Mas foi quase isso. Dele: aí, cara, tá tocando ainda? Eu falei: tô, cara, graças a Deus. Quase que eu falei: só não aprendi ainda, mas estamos na caminhada, né? Daí eu falei assim: inclusive tô indo tocar agora. Dele: ah, que legal, cara. Daí eu falei: e você, tá tocando? Ele falou: não, filho, né? Eu até tenho um estúdio na minha casa, mas eu não toco mais. Daí eu falei: mas você tá firme com Jesus? Ele falou: cara, desde aquela época que eu saí da igreja eu não voltei mais. Eu não consigo voltar. E eu falei pra ele: cara, se você esperar conseguir voltar, você nunca vai voltar. Porque a carne, ela é mais forte do que o espírito quando ela é alimentada. Tem uma história que ela diz que no Alasca, um homem, ele cuidava de lobos, de uma matilha de lobos que puxava o trenó. E no final de semana eles se reuniam e faziam uma rinha para os lobos lutarem um contra os outros, e eles apostavam em quem ganharia. E ele sempre apostava no lobo que ganhava. E o melhor amigo dele falou: cara, você nunca erra quem vai ganhar. Como é que você consegue fazer isso? E ele falou assim: cara, não conta pra ninguém, mas eu separo os lobos pro final de semana, e o lobo que eu quero que ganhe, eu coloco ele fechado e eu dou o dobro de alimento para ele. E o lobo que eu quero que perca, eu coloco ele fechado e deixo ele sem alimentar. Quem você alimenta vai definir quem você é. A palavra de Deus diz que aquele que planta na carne, colhe na carne. E o que planta no espírito,
colhe no Espírito. Querido, você alimenta a sua carne todos os dias com redes sociais. Você alimenta a sua carne todos os dias com as suas amizades. Alimenta as suas carnes todos os dias com a comida, com o alimento. E se você não alimentar com o Espírito Santo, você jamais vai vencer essa batalha. Então, como que eu faço para começar a alimentar porque eu não tenho força? Primeiro, faça virar uma rotina. Fala, cara, eu tô fora. Eu vou uma vez por semana na igreja. Todo dia X eu vou na igreja. E aí você começa a se alimentar. E aí você começa a receber. E aí você começa a ter força para lutar contra a sua carne. Porque eu vou te falar uma coisa. Nós somos falíveis. Nós estamos cercados por um mundo perdido. Não há referência mais em nada. Tudo é virado em adultério. Tudo hoje é pornografia. Tudo hoje te leva a algum lugar. Você abre uma página na internet e aparece uma pornografia. Você senta numa roda de amigos para conversar. É sobre isso. É sobre adultério. Você está no mundo em que hoje as pessoas não têm mais referência entre certo e errado. E o que é errado virou certo. E o que era certo virou errado. Mas não é porque todos fazem o errado que o errado é certo, e não é porque ninguém faz o certo que o certo é errado. Nós precisamos ser termômetros. Não, nós precisamos ser termostato. O termômetro ele varia de acordo com a temperatura. O termostato ele fala a temperatura que é. O termostato ele cria um ambiente. Nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos atrair as pessoas para nós. E embora, queridos, e aqui eu quero entrar numa parte muito séria com vocês. Embora Jesus se propôs a se relacionar, ainda não havia chegado a salvação. No verso 6 até o 9, ele diz: E apressando-se desceu e recebeu alegremente, e vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, aqui não fala na história, mas Jesus ia pousar na casa de Zaqueu. E a palavra começa com levantando-se Zaqueu. O que eu entendo é que já era pela manhã, eles já haviam sentados juntos para conversar, eles já haviam se relacionado, Zaqueu havia dormido e no outro dia de manhã ele acordou e disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Querido, ele era um homem extremamente rico. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ele era chefe dos defraudadores. O restituirei quadriplicado. E então, disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é o filho de Abraão. Perceba que Jesus não disse que ele estava salvo quando Jesus se relacionou com ele. Jesus disse que ele estava salvo quando ele falou: eu quero mudar. E esse é o quarto passo. Não há mudança não há salvação sem mudança. E hoje estão pregando um evangelho tão fraco, tão barato, que dizem que basta você crer no Senhor para você ser salvo. E usam aquele que crê no Senhor, pois crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Mas precisa entender que um versículo não é Bíblia, um capítulo não é Bíblia, um livro não é Bíblia. A Bíblia é a Bíblia por inteira. Eu preciso entender o que Deus quer falar comigo pelo contexto e pelo texto que Ele está falando conosco. Querido, você acha que Jesus ia morrer naquela cruz para eu e você continuar pecando, cara? Nas drogas, nos vícios, na prostituição, na pornografia, na homossexualidade? Jamais. Sem a santidade, a qual ninguém verá Deus. A palavra de Deus fala em Apocalipse, diz que aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei da coroa. Você acha que perseverar é acreditar? Aquele que acreditar até o fim, pô, aí é fácil. Não. Aquele que perseverar até o fim. Eu preciso sim mudar, nós precisamos sim mudar. Senão, na prostituta que ia ser apedrejada, quando Jesus salvou ela, ele falou assim, ó, fica tranquila que ninguém mais vai te julgar. Pode ir lá e continuar se prostituindo. Não. Vá e não peques mais. A liberdade, ela está em Cristo. Então a pergunta é: aonde está Deus? Deus está na decisão de conhecer a Ele. O relacionamento está
na decisão do que eu vou abrir mão para estar com Ele. É abrir mão de mim mesmo. Porque a palavra de Deus fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E eu quero dizer para você o porquê nós precisamos encontrar a Deus. Mas antes disso eu vou dizer para você o que acontece quando nós não encontramos a Deus. Nós temos visto uma geração de pessoas perdidas. Nós temos visto jovens sem identidade. Nós temos visto tantas pessoas hoje que não têm se relacionado com seus familiares. Nós temos visto tantas pessoas hoje que não têm alegria no seu coração, simplesmente porque o tamanho do vazio dentro delas é do tamanho de Deus. Nós, sem Deus, nós somos perdidos, querido. Eu, durante 11 anos, eu estive fora daqui. E eu tinha tudo para ser feliz. Mas é aquela frase: e agora? E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou e você está sozinho. Quem é você? Fora dele não há vida, cara. Fora dele não há vida. Nós precisamos estar nele, porque nele é o melhor lugar. Nele todas as coisas são supridas. E eu não sei o porquê você se interessou pelo tema Onde está Deus, mas eu te garanto que Ele está aqui. Ele só está esperando você dar o passo e dizer: Deus, em que eu tenho pecado, eu quero dizer que eu quero abrir mão, eu quero andar contigo. Deus, me ajuda, porque eu sei que em mim mesmo eu não tenho força. Deus, Ele está aqui esperando você dar o passo para Ele, querido. E entenda que a cruz de Cristo sempre esteve no mesmo lugar. É eu e você que damos um passo atrás quando pecamos. Ele está no mesmo lugar e o braço dele ainda está como na cruz. Ele está aberto esperando por você. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que não é por quem somos, mas é por quem Ele é. Que Ele nos ama, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se você perguntar para mim, o que eu faço para que Deus ele haja na minha vida? Muitos de nós já ouvimos a palavra legalidade, mas muitas pessoas ainda têm dúvida do que é legalidade, do que Deus faz e como Deus faz. Eu quero que você entenda que Deus não se move por necessidade, Deus se move por princípios. Quando você cumpre um princípio, você dá legalidade, ou seja, você dá autorização para que ele haja sobre a sua vida. Da mesma forma que quando você quebra um princípio, você dê legalidade ao inimigo para que ele haja na sua vida. Então, se você quer ser abençoado por Deus, dê legalidade a Ele, cumprindo os princípios. Como que eu faço para ter uma vida relacional abençoada? Querido, cumpra o princípio da santidade. O que eu faço para ser abençoado por Deus financeiramente? Cumpra o princípio de ajudar o próximo, de estender a mão ao próximo, porque todo aquele que faz a um dos meus pequeninos, este faz a mim. Cumpra princípios e Deus terá legalidade, autorização para fazer algo na sua vida. Então entenda. Cara, eu escutei de uma pessoa cristã há muitos anos. Ela falou assim: eu estou tentando financeiramente tal coisa, mas eu ainda não mereci. E eu falei para ela: você não entendeu o evangelho. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com cumprimento. E muitas vezes as pessoas não entendem quando a gente fala sobre o tempo de Deus. E eu quero deixar bem claro para você que quem determina o tempo de Deus sou eu e é você. O tempo de Deus é o tempo em que você está pronto para receber aquilo que Ele tem para você. E se Deus deu uma palavra que você seria missionário e você ainda não é, tem pessoas morrendo esperando o teu chamado. Se Deus disse que você iria abençoar pessoas financeiramente e você ainda não está abençoado, existem pessoas esperando você estar maduro o suficiente para abençoar a vida delas. Deus, Ele quer fazer através de você, queridos, e a parte dele já está feita. Então que nós possamos dar o passo em encontrar a Deus, que nós possamos entender que Deus está na minha decisão e não está acima disso. Você precisa se decidir: eu quero andar com Cristo. Amém? Gostaria de